Maria Madalena, o nome dela atravessou séculos. Amada por uns, mal compreendida por outros, cercada de mistério. Estamos falando de Maria Madalena. Seu sobrenome não era familiar. Madalena significa que ela vinha de Magdala, uma cidade da Galileia. Magdala era conhecida pela pesca e pelo comércio. Uma cidade movimentada às margens do mar da Galileia, e foi dali que saiu uma das mulheres mais importantes da história do cristianismo. A Bíblia nos conta que Maria Madalena foi libertada por Jesus. O Evangelho afirma que dela foram expulsos 7 demônios. Isso não significa necessariamente posse demoníaca como imaginamos hoje. Pode indicar sofrimento profundo, opressão espiritual, doença grave, perturbação interior intensa. O que importa é isto. Ela estava em profunda dor, e Jesus a restaurou. Esse foi o início de uma transformação radical. Após ser libertada, Maria Madalena não voltou à antiga vida. Ela passou a seguir Jesus. E isso é significativo. Na sociedade do primeiro século, mulheres raramente eram consideradas discípulas formais. Mas o Evangelho menciona várias mulheres que acompanhavam Jesus. Entre elas, Maria Madalena aparece em destaque. Ela não era espectadora, era participante ativa do ministério. Os evangelhos indicam que algumas mulheres ajudavam financeiramente o ministério de Jesus. Maria Madalena estava entre elas. Isso revela algo importante. Ela não apenas foi curada, ela investiu na missão. Sua gratidão se transformou em ação concreta. Ao longo da história, Maria Madalena foi muitas vezes confundida com a mulher pecadora que ungiu os pés de Jesus, a adúltera perdoada, uma prostituta arrependida. Mas os textos bíblicos não afirmam que ela foi prostituta. Essa associação surgiu séculos depois. É importante separar a tradição popular de relato bíblico. A Escritura diz que ela foi libertada de 7 demônios. Nada além disso. E isso já é suficiente para mostrar a profundidade de sua transformação. Maria Madalena aparece nos momentos mais importantes da vida de Jesus. Ela está entre os discípulos aos pés da cruz no sepultamento no túmulo vazio. Isso revela fidelidade. Enquanto muitos fugiram, ela permaneceu. Durante a crucificação, muitos discípulos se esconderam. O medo tomou conta, mas Maria Madalena ficou. Ela presenciou a dor, viu o sofrimento, permaneceu até o fim. Sua fidelidade não dependia de milagres, nem de expectativas políticas. Era amor. No mundo antigo, o testemunho de uma mulher não tinha o mesmo peso jurídico que o de um homem. Mesmo assim, os evangelhos colocam Maria Madalena no centro dos acontecimentos finais. Isso é poderoso. Se os autores quisessem inventar uma história para parecer mais convincente na cultura da época, dificilmente escolheriam uma mulher como principal testemunha. Mas foi exatamente isso que aconteceu. A transformação de Maria Madalena começa com libertação, mas amadurece em fidelidade. Ela não segue Jesus por curiosidade, nem por conveniência. Ela segue por gratidão. E gratidão gera constância. Tudo o que vimos até aqui prepara o terreno para o momento mais impactante da história de Maria Madalena. O momento que a transformaria para sempre. O amanhecer do terceiro dia. O túmulo vazio. O encontro com o ressuscitado. Aquele não era um dia comum. O céu parecia pesado. A cidade de Jerusalém estava agitada. E ali, diante da cruz, estava Maria Madalena. Enquanto muitos discípulos fugiram, ela permaneceu. Ela viu a condenação injusta, o sofrimento físico, a humilhação pública, o último suspiro. Maria Madalena não estava distante. Ela estava próxima. A cruz não era teoria para ela. Era realidade. Os evangelhos relatam que várias mulheres estavam aos pés da cruz. Entre elas, Maria Madalena é sempre mencionada. Isso revela algo extraordinário. Em uma cultura onde mulheres não ocupavam posições públicas de destaque, o texto bíblico coloca Madalena como testemunha ocular do momento mais decisivo da história cristã, enquanto Pedro negava, enquanto outros se escondiam. Sua fé não desapareceu diante da dor. Após a morte de Jesus, José de Arimateia pediu o corpo. Maria Madalena observava. Ela viu onde ele foi colocado. Ela viu a pedra sendo fechada. Ela não queria que o momento terminasse. Mesmo sem entender o que aconteceria depois, ela não abandonou o mestre. Esse detalhe é importante. Ela sabia exatamente onde estava o túmulo. Não havia engano. Não havia confusão. Ela testemunhou
cada etapa. O sábado foi dia de silêncio, nenhum movimento, nenhuma explicação, nenhuma resposta. A esperança parecia sepultada. Maria Madalena carregava luto, dor e incerteza, mas algo dentro dela ainda movia. O amor ainda escuro. Antes do nascer do sol, Maria Madalena vai ao túmulo. Ela não vai esperando milagre, vai para cuidar do corpo, vai por amor, mas ao chegar a pedra estava removida. O túmulo estava vazio. O mundo havia mudado. Segundo o relato do Evangelho de João, Maria corre para avisar os discípulos. Ela diz: levaram o Senhor, e não sabemos onde o colocaram. Ela ainda não entende, mas já está em movimento. Pedro e o outro discípulo correm ao túmulo, verificam e vão embora. Mas Maria fica. Esse detalhe é profundo. Ela permanece. Maria chora diante do túmulo. Olha para dentro, vê anjos. E ao se virar, vê alguém. Ela pensa que é o jardineiro. Até que ele pronuncia seu nome. Maria, um único chamado, uma única palavra. E tudo muda. Ela reconhece a voz. Era Jesus, ressuscitado. Esse é um dos momentos mais extraordinários do cristianismo. A primeira pessoa a ver Jesus ressuscitado foi Maria Madalena. Não foi um apóstolo, não foi um líder religioso, foi uma mulher antes oprimida, agora transformada. Ela recebe uma missão. Vá e anuncie aos meus irmãos. Maria Madalena torna-se a primeira mensageira da ressurreição. Por isso, a tradição cristã a chama de apóstola dos apóstolos. O fato de Jesus aparecer primeiro a Maria Madalena revela algo profundo. O reino de Deus rompe barreiras culturais. A graça não depende de status social. Quem ama profundamente é confiado com grande missão. Ela foi libertada, permaneceu fiel e foi honrada com o maior anúncio da história. O testemunho de Maria Madalena foi essencial para a fé cristã primitiva. Ela proclamou: eu vi o Senhor. Essa declaração ecoa até hoje. A ressurreição não começou com multidão. Começou com uma mulher chorando em um jardim. Antes de continuar, já se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Curte e compartilha, porque isso faz o YouTube entregar esse conteúdo para mais pessoas. Após o anúncio da ressurreição, os evangelhos praticamente silenciam sobre Maria Madalena. Sabemos que ela anunciou aos discípulos. Sabemos que participou da comunidade inicial, mas depois disso o texto bíblico não detalha sua trajetória, e é exatamente aí que entram as tradições antigas. Maria Madalena provavelmente permaneceu entre os primeiros discípulos em Jerusalém. Ela havia testemunhado a libertação, o ministério, a crucificação, a ressurreição. Seu testemunho era poderoso. Ela não falava por teoria. Falava por experiência. A igreja nascente era formada por pessoas que tinham visto e vivido os acontecimentos. E Madalena estava entre elas. Uma tradição antiga afirma que Maria Madalena teria viajado para o sul da França. Segundo essa narrativa, ela teria sido colocada em um barco sem remos. Milagrasaman teria chegado à região da Provença. Ali teria pregado o evangelho, convertido pessoas, vivido anos em oração e penitência. Embora essa tradição não esteja nos textos bíblicos, ela foi amplamente difundida na Idade Média. Santuários surgiram. Peregrinações foram organizadas. Sua memória foi preservada. Outra tradição descreve Maria Madalena vivendo os últimos anos em profunda contemplação, retirada em oração, distante das multidões. Depois de anunciar a ressurreição, teria escolhido vida silenciosa. Essa imagem influenciou fortemente a espiritualidade cristã. Ela se tornou símbolo de arrependimento, amor profundo, contemplação, busca interior durante séculos. Maria Madalena foi retratada como prostituta arrependida, mas isso não está nos evangelhos. A associação surgiu a partir de uma interpretação feita no século VI pelo Papa Gregório Magno, que unificou diferentes figuras femininas do Evangelho em uma só. Com o tempo, essa ideia se espalhou. A arte reforçou essa imagem. A tradição popular consolidou. Mas estudos bíblicos modernos reafirmam: não há evidência bíblica de que Maria Madalena fosse prostituta. Ela foi discípula, testemunha da cruz, primeira anunciadora da ressurreição. Nos últimos séculos, houve um movimento de redescoberta da verdadeira identidade de Maria Madalena. Teólogos e historiadores passaram a separar a tradição de escritura, revisar interpretações antigas, valorizar seu papel apostólico.
Hoje ela é reconhecida com mais clareza como líder espiritual entre os primeiros discípulos. O título Apóstola dos Apóstolos expressa sua missão única. Ela anunciou aos próprios apóstolos que Cristo estava vivo. Esse título não é exagero. É reconhecimento de seu papel central na fé cristã. Sua autoridade não vinha de cargo, vinha do encontro pessoal com o ressuscitado. Maria Madalena inspirou pinturas renascentistas, ícones orientais, esculturas, literatura, música. Artistas como Caravaggio retrataram sua profundidade emocional. Na tradição oriental, ela aparece segurando um ovo vermelho, símbolo da ressurreição. Sua figura atravessou séculos de expressão artística. Em um mundo antigo dominado por estruturas patriarcais, Maria Madalena surge como figura central, não por poder político, mas por fidelidade espiritual. Sua história desafia preconceitos históricos. Mostra que Deus escolhe quem Ele quer para anunciar suas maiores verdades. Muito do que sabemos após a ressurreição vem de tradição. Mas algo é certo. Seu nome nunca foi esquecido. Ela permanece como uma das figuras femininas mais importantes do cristianismo. Se você está aprendendo algo novo aqui, já se inscreve no canal e deixa o like. Isso ajuda demais o canal a continuar crescendo. A história de Maria Madalena começa na dor. O Evangelho afirma que Jesus expulsou dela 7 demônios. O Anemero, CT, na linguagem bíblica simboliza. Isso sugere que seu sofrimento era profundo, mas sua libertação foi completa. Ela não foi parcialmente restaurada. Foi totalmente transformada. E essa transformação é o primeiro grande ensinamento de sua vida. Ninguém está longe demais para ser restaurado. Maria Madalena não seguiu Jesus por tradição. Não foi por pressão social. Não foi por conveniência. Ela seguiu porque experimentou algo real. O encontro pessoal com Cristo mudou sua história. E isso nos ensina algo essencial. A fé autêntica nasce do encontro. Não de imposição, não de cultura, mas de experiência viva. Ela permaneceu na cruz. Quando tudo parecia perdido, quando a esperança parecia morrer, quando os discípulos fugiram, ela ficou. Isso revela a maturidade espiritual. Fé que depende apenas de milagres não resiste à dor. Mas a fé que nasce do amor permanece mesmo no sofrimento. No amanhecer do 3º dia, Maria foi ao túmulo, sozinha, ainda escuro. Ela não sabia que encontraria a ressurreição. Mas o amor a moveu. O medo não a paralisou. Isso nos ensina. O amor verdadeiro supera o medo. Ela não buscava espetáculo, buscava presença. O momento mais íntimo da história acontece quando Jesus pronuncia seu nome, Maria. Ela o reconhece não pela aparência, mas pela vez. Isso revela algo profundo. O relacionamento espiritual é pessoal. Cristo não chama multidões pelo número, ele chama pelo nome. Maria representa cada pessoa que escuta seu nome sendo chamado por Deus. Maria Madalena não ficou presa ao passado. Ela foi enviada, vai e anuncie. Ela se tornou mensageira da maior notícia da história. Isso mostra que transformação gera missão. Quem é alcançado pela graça se torna portador dela. Maria Madalena desafia estruturas culturais antigas. Ela foi escolhida como primeira testemunha da ressurreição. Em uma sociedade onde o testemunho feminino não tinha peso jurídico, Deus escolhe uma mulher para anunciar a vitória sobre a morte. Isso revela o caráter do reino de Deus. Ele rompe expectativas humanas. Valoriza quem o mundo subestima. A trajetória de Maria Madalena é arco completo. Dor, libertação, fidelidade, perda, encontro, missão. Ela representa a esperança restaurada. Mostra que o passado não define o futuro. Mostra que o sofrimento não é o fim. Mostra que a ressurreição transforma lágrimas em anúncio. Ao longo da história, Maria Madalena se tornou símbolo de espiritualidade intensa, não superficial, não emocional passageira, mas profunda. Ela viveu extremos, opressão, libertação, dor, glória, silêncio, missão. Sua vida mostra que a fé madura passa por todas essas etapas. Poucos nomes femininos da antiguidade permanecem tão vivos quanto o de Maria Madalena. Ela não foi rainha, não foi governante, não escreveu livros, mas foi testemunha do maior acontecimento da história cristã. Seu nome ecoa nas liturgias, na arte, na espiritualidade, na teologia, e continua inspirando
milhões. Ao longo da tradição cristã, Maria Madalena recebeu um título especial: Apóstola dos Apóstolos. Esse reconhecimento nasce de um fato simples e profundo. Ela anunciou a ressurreição aos próprios apóstolos. Ela foi enviada para anunciar aos enviados. Isso revela que sua missão não foi secundária, foi central. Sua autoridade não veio de estrutura institucional, veio do encontro pessoal com Cristo ressuscitado. Nos últimos séculos, estudiosos revisitaram os textos bíblicos, separaram tradição cultural de narrativa evangélica e reafirmaram algo essencial. Maria Madalena não foi prostituta arrependida. Ela foi discípula fiel, testemunha da cruz, primeira anunciadora da ressurreição. Essa redescoberta restaurou sua dignidade histórica e ampliou a compreensão de seu papel na igreja primitiva. Ao longo da história, Maria Madalena torna-se símbolo do conversão profunda, amor intenso, fidelidade inabalável, busca contemplativa. Mosteiros medievais meditavam sobre sua vida. Artistas pintavam seu encontro no jardim. Pregadores falavam sobre suas lágrimas transformadas em anúncio. Ela se tornou ícone da alma que busca a Deus com intensidade. A história de Maria Madalena transmite 4 mensagens poderosas. Transformação é possível. Amor sustenta a fidelidade. Deus confia missões grandiosas a corações restaurados. O encontro pessoal com Cristo muda destinos eternos. Ela começou oprimida, terminou proclamando a ressurreição. Isso é redenção completa. Vivemos tempos marcados por fragmentação emocional, busca por identidade, questionamentos espirituais, feridas profundas. Maria Madalena representa esperança para quem sente que carrega passado pesado. Ela mostra que a graça não apenas perdoa, ela restaura propósito. Ela transforma a dor em missão. Curiosamente, depois de anunciar a ressurreição, a Bíblia não detalha sua trajetória. Isso nos ensina algo importante. O valor de uma vida não está na quantidade de capítulos escritos sobre ela, mas na profundidade do impacto que ela gera. Um único testemunho verdadeiro pode atravessar milênios. A cena do jardim é central. Ela chora, procura, escuta seu nome, reconhece. O jardim representa novo começo. A humanidade caiu em um jardim. A redenção começa em outro jardim, e Maria Madalena está ali, como testemunha da nova criação. O legado de Maria Madalena não é político, não é institucional, é espiritual. Ela representa a mulher restaurada, discípula, fiel à testemunha da cruz, a primeira anunciadora da ressurreição. Sua história nos lembra que o cristianismo não começou com poder militar. Começou com uma mulher dizendo: "Eu vi o Senhor." Antes de sair do vídeo, já clica em se inscrever. Curte e compartilha. Isso ajuda o canal e para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo.